Bom dia, crianças. Bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Vamos orar? Pai bondoso, gratos somos a Ti pela Tua bondade para conosco. Agradecemos pela Tua palavra, que pode ser lida, pode ser ensinada, que Teu Espírito Santo nos ilumine. Em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém. Vocês devem se lembrar que na nossa primeira aula a respeito de José, ele recebeu de seu pai uma ordem. Ele deveria ir a Siquém, procurar seus irmãos e saber como é que eles estavam. Bem, José foi. Mas chegando lá, aconteceu algo terrível. Os irmãos de José o jogaram num poço e depois o venderam aos ismaelitas. Então você deve estar se perguntando por que isso aconteceu. José tinha uns sonhos bem interessantes. Ele sonhou que ele estava no campo com seus irmãos, no campo de trigo, juntando os feixes, né? E os feixes de seus irmãos se curvaram diante do feixe de José. Outro sonho que José teve foi que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de José. Então imaginem vocês a indignação de seus irmãos e somando a isso a capa colorida que Jacó havia dado a José, que significava que José era o filho amado, o filho preferido. Mas a indignação dos irmãos de José não ficou só nisso. Eles resolveram tramar contra a vida de José. Vamos ver o que diz Gênesis 37, 19 e 20? E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. O trabalho dos irmãos de José era estar no campo, cuidando do rebanho, né? Aqui tem 2 cavalinhos, mas faz de conta que são ovelhas, né? Que é um gado. Não sei se naquele tempo tinha cavalo. Vamos fazer de conta, então, que era o rebanho do que eles estavam cuidando. Então, quando José se aproxima, eles começam a tramar contra a vida de José. Mas Rúben, um dos irmãos, diz assim: não, vamos jogá-lo no poço. Porque Rúben pensava assim, a hora que todo mundo estiver distraído, eu tiro o meu irmão do poço, tiro José do poço e mando ele de volta para a casa do nosso pai. E assim fizeram. Jogaram José no poço e deixaram a capa dele lá no cantinho. Mas não deu tempo de Rúben fazer isso. Se aproximou uma caravana que estava de viagem para o Egito. Então Judá, um dos irmãos, deu a seguinte ideia: para que não sujemos a nossa mão de sangue, né, do nosso próprio irmão, vamos vendê-lo aos ismaelitas. E foi assim que fizeram. Tiraram José do poço e os ismaelitas então levaram embora. Ele foi vendido então por 20 moedas de prata. Assim ficaram livres de José. O versículo para decorar diz assim: quem ama a Deus deve amar a seu irmão. 1 João 4, 21. É claro que os irmãos de José não o amavam. Mas agora vem a pergunta: o que fazer, né? Como contar para Jacó a respeito de José do que havia acontecido? Gênesis 37 e 31 diz que eles fizeram o seguinte: eles mataram um bode e com o sangue desse bode eles mancharam a túnica de José, encheram a túnica de José de sangue e mandaram entregar essa túnica para Jacó. E assim foi feito. Jacó recebeu essa túnica e ficou pensando assim: será que um animal feroz comeu o meu filho? Né? Meu filho foi despedaçado, meu filho está morto. Então, gente, essa mentira cruel trouxe tristeza, trouxe desarmonia para a família de Jacó. A mentira é algo que não agrada a Deus. Efésios 4:25 diz que Deus aborrece a mentira
e os mentirosos ficarão separados de Deus por toda a eternidade. A história de José não acabou. Nós veremos nas próximas lições como Deus usou toda essa trama, toda essa mentira, essa crueldade para abençoar a sua família e as outras nações. Deus estava com José. Em momento nenhum, José estava sozinho, porque Deus o estava acompanhando. Deus foi com José até o Egito. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, porque Deus tinha um propósito para a vida de José, para a vida de sua família e para as outras nações. José foi vendido por 20 moedas de prata, mas houve um outro alguém que também foi vendido, muitos séculos depois, Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Judas o traiu. E essa traição de Judas levou Jesus à morte de cruz. Então, criança, eu te pergunto, você já aceitou Jesus como seu Salvador? A morte de Jesus na cruz trouxe bênção para todos aqueles que o aceitam como Salvador. A morte de Jesus não foi em vão, como para você também não é em vão. Vamos ouvir esse cântico aqui que diz assim, ó. Carregou Jesus a culpa de um menino como eu, lá na cruz morrendo meus pecados, levou todos e me abriu caminho para o céu. Sou pequeno, mas Deus salva ao menino como eu. Glória, aleluia, recebendo a Jesus Cristo, tenho livre entrada lá no céu. Muito bem. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe durante essa semana, que possamos nos colocar diante dele para estar fazendo a vontade dele e que ele seja o nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Um bom domingo para todos vocês.